Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos gravando os nossos vídeos. Hoje nós vamos gravar o capítulo 77, que se chama Em Espiritismo, do livro Para Ser Feliz, que é um livro da psicografia de Carlos Bacelli, sob a orientação do espírito de Irmão José. Capítulo 77, então, Em Espiritismo. Se queres desempenhar um papel de grande importância na doutrina, não creias que possas lograr o que pretendes à luz de holofotes. Olha bem, se queres desempenhar um papel bacana na doutrina, se queres desempenhar um papel grande dentro da doutrina, não pense que isso tenha que acontecer à luz de holofotes. Não creias que possa lograr. Você não vai ter êxito se o foco for este. Não tem êxito se o foco for este. Tanto que no parágrafo seguinte, ele coloca um outro aspecto simples. Redobra a tua vigilância no campo da vaidade intelectual. Redobra a tua vigilância no campo da vaidade intelectual. O que ele está dizendo para nós? Não é porque a gente conhece isso ou aquilo que nós estaremos envolvidos com grandes tarefas dentro da doutrina espírita. Não é isso não, gente. E nem por estarmos divulgando, aí eu falo por mim e falo por aqueles que estão envolvidos com o movimento, principalmente de divulgação, não é porque a gente traz observações, traz estudos, traz referências, traz autores, não é porque a gente está trazendo estas situações todas que estão envolvidas com a nossa dinâmica da Terra. A gente traz para refletir. Mas isso não nos coloca em nenhuma situação de destaque em relação ao Espiritismo. Mais ainda, em relação à nossa transformação moral. Ora, eu estou falando principalmente para aqueles que estão envolvidos com alguma tarefa de destaque. Eu estou dando exemplo da tarefa de exposição, mas pode ser tarefa de direção, tarefa de coordenação, tarefa de comando. Isso não significa nada. Nada quer dizer nada. Não significa mais mérito espiritual. Muito pelo contrário, pode ser demérito se não fizer de forma equilibrada o caminho que aceitou. E a palavra é essa, aceitou, porque ninguém é obrigado. Mas aceitou, então faz de forma digna. Aí o que ele propõe para nós? Vigilância. Olha o que ele diz. Redobra a tua vigilância no campo da vaidade intelectual. Não é porque a gente tem informações ou tem direções para dar, ou tem comandos internos que a gente pode levar para o outro, comandos não no sentido de dar ordens, mas no sentido de sugerir. Ou seja, não é porque tem uma satisfação intelectual que isso coloca algum de nós no movimento espírita em situações de destaque. Agora, vamos sair um pouquinho da questão do holofote e colocar aquela outra posição da pessoa que busca o holofote no seu meio. Ele vai no ambiente de trabalho e aí ele usa determinadas referências, ele acha que ele está em posição de vanguarda, as pessoas estão conversando, discutindo, ele vem como se a ideia dele tivesse que ser mais respeitada, mais ouvida. Para com essa arrogância. Para com isso. Olha a proposta de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, falando no versículo 42, imaginem vocês que ele está chamando a nossa atenção para esse aspecto, esse valor que o irmão José está nos atentando, está nos trazendo para a reflexão. Vigilância, agora, ele coloca no parágrafo seguinte: não te admitas na condição de um espírito acima da média.
o exemplo que a gente estava colocando, porque às vezes você não se coloca na posição em cima da média dentro do seu movimento espírita, mas se coloca no trabalho, se coloca na família, se coloca nos ambientes sociais. Gente, está todo mundo na mesma posição. Quando eu coloco na mesma posição, eu quero que a gente se atente para a palavra que a gente precisa, o valor que a gente precisa buscar, que é humildade. Não se coloque em posição de destaque. Todos estamos buscando, com o mesmo investimento, a porta estreita apontada por Jesus. Entrai pela porta estreita, primeiro valor, humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus significa terra, adubo. Terra significa adubo, ou seja, estamos todos no mesmo nível. Estamos todos buscando os mesmos objetivos. Humildade. Não existe ninguém, aquele que hoje apresenta alguma situação de destaque nesta ou naquela parte do trabalho, seja numa explanação, seja no envolvimento de uma coordenação com a campanha do quilo, seja na limpeza das cadeiras, na limpeza do chão na casa espírita, seja em uma explanação, não importa. Isso não significa que ele está acima da média. Não significa. Aquela pessoa que é muito estudiosa, que traz muitas informações, também não está acima da média. É cada um dentro do potencial que ele chegou na Terra. Aliás, se não fossem os potenciais diferentes, seríamos todos robotizados. E nós não o somos. Então, olha o que ele coloca. Não te admitas na condição de um espírito acima da média, mas sim ocupando um dos últimos lugares entre os últimos que procuram por redenção. Não, isso aqui é... Vocês devem estar pensando assim, nossa senhora, mas esse irmão José bota a gente para baixo ainda. Eu fico pensando se ele está colocando a gente para baixo ou se ele está nos apresentando para nós mesmos. Porque muitos podem achar que ele está colocando a gente para baixo. E para mim, na minha visão, quando eu li que nós estamos ocupando um dos últimos lugares, entre os últimos que procuram por redenção, ele está me apresentando para mim. Ah, Emerson, mas isso é pessimismo, isso é autoestima baixa. Não, ele está me apresentando, segundo a ótica espiritual que ele tem, de forma muito apurada, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Enquanto muitas vezes a gente escuta o nosso estado íntimo, a gente escuta, ele ausculta o nosso estado íntimo. Ah, mas tem diferença? Tem. Escutar é ouvir, que vem do latim. Auscultar é ouvir de forma aprofundada aquela mesma escuta que veio do latim. Por isso que temos o aparelho de ausculta, só que ele ausculta a nossa alma. Ele ausculta o nosso estado íntimo. Então, quando ele coloca para nós que estamos ocupando um dos últimos lugares entre os últimos que procuram por redenção, não entra nessa em achar que ele está fortalecendo a minha autoestima baixa, etc. Para com essa bobagem. Se Jesus propôs, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, isso aqui é página da vigilância. Nós não sabemos que hora virá. E aí ele continua, não te deixes fascinar por qualquer ideia de destaque. Não te deixes fascinar por qualquer ideia de destaque. Eu não estou dizendo, gente, que um elogio ou outro, que isso não é bom. É claro que todo mundo gosta. Principalmente quando o elogio vem de pessoas que a gente gosta. Mas, acima de tudo, quando são pessoas que a gente respeita a opinião deles por eles serem sinceros
nas suas opiniões, porque tem elogios que são vazios e a gente avalia. E aí ele diz mais: cuidado com os elogios que recebe, na maioria das vezes, sem que percebas, eles estão te empurrando para o abismo. Na maioria das vezes, esses elogios estão te empurrando para o abismo. O poeta, o escritor Tiago de Mello tem uma colocação muito interessante, como que ele faz uma avaliação de si. Ele faz uma avaliação de si. Ele diz assim: como sei pouco e sou pouco, procuro fazer aquilo que me cabe me doando por inteiro, sabendo que não conseguirei ver o homem que desejo ser. Veja se não tem a ver com este parágrafo que a gente acabou de ler. Cuidado com os elogios que recebas, porquanto, na maioria das vezes, sem que percebas, eles te empurram, eles estão te empurrando para o abismo. Sem que a gente perceba. Ora, ele recebeu inúmeros elogios, até pela luta dele, para quem nasceu em Barreirinhas, no Amazonas, viveu conosco 95 anos, alguns meses antes dele completar 96 anos, ele retorna ao plano espiritual, foi para o exílio, primeiro foi para o Chile, traduziu várias obras de Pablo Neruda, com quem ele conviveu numa determinada época, depois foi para o exílio, foi para a França, foi para a Alemanha, volta no final da ditadura, se instala de novo em Barreirinhas, depois retoma para Manaus, no Amazonas, e ali ele desencarna. Com toda a luta dele, aonde ele nasceu e o que ele fez, ele falar para nós, como sei pouco e sou pouco, procuro fazer aquilo que me cabe me doando por inteiro, sabendo que não conseguirei ver o homem que desejo ser. Isso é para nós uma referência de humildade inenarrável. Inenarrável. E aí o irmão José continua. Não aceites que reencarnaste para cumprir elevada missão entre os homens, que não seja a de servir a quem sofre nas trincheiras das provações humanas. Não acredite que você está em elevada missão aqui na Terra. Não acredite nisso. Não acreditemos nisso, que nós estamos em elevada missão aqui na Terra. Tem nada disso, gente. Olha, não aceites que reencarnaste para cumprir elevada missão entre os homens. Tem pessoas que falam isso para você. Tem hora que a gente escuta essas banalidades. Para com isso. Aí quando você escuta e agradeça a Deus o dom que o outro tem de falar, embora ele ainda esteja falando besteiras. Mas que bom que ele não é mudo. Agradeça a Deus por isso. Não é bacana a pessoa não ser muda? Mas não acolha essas ideias. Até porque, se nós nos remetermos no livro Os Mensageiros, o capítulo 3 do livro Os Mensageiros está intitulado No Centro de Mensageiros. Lá nós vamos ver um bate-papo me parece que é Tobias que está, embora a orientação da obra é de Aniceto, Tobias que está conversando com o André Luiz, e ele está mostrando, Tobias está mostrando para ele a fila de espíritos que estão ali se prontificando a reencarnar, a fila que está se prontificando. E passa pelo centro de mensageiros, e aí o André Luiz, quando ele vê aquela fila de espíritos que estão se prontificando para reencarnar e trabalhar na seara do Cristo, como médiums,
Médiums não é necessariamente sentar na mesa mediúnica, não, gente. Não é isso, não. Trabalhar como médiums, trabalhar na seara do Cristo como aqueles que estão intermediando as orientações que estão vindo da espiritualidade. Pelas obras, pelas intuições, pelas psicografias, pela psicofonia. Estes estão intermediando. Então, a orientação que ele traz para nós ali, ele coloca, quando André Luiz vê, André Luiz coloca assim, puxa, ele vê o tamanho da fila dos que vão reencarnar. Pelo que eu estou vendo aqui, conversando com Tobias, a Terra está muito bem espiritualmente. E aí ele chega e fala assim, não, meu filho, eu estou dizendo que eles estão se preparando para reencarnar com esta missão. Mas não quer dizer que quando chegam na Terra, eles cumprem tudo aquilo que foi programado. Olha o que ele coloca para o André. Isso está no livro, depois vocês leiam com calma o capítulo 3. Olha o que ele coloca para o André. Raríssimos são aqueles que reencarnam e retornam depois para o plano espiritual com a missão cumprida. Uma parte consegue cumprir uma boa parte daquilo que se comprometeram, mas a maioria dos que reencarnam retornam falidos. Ora, se a gente estava nessa fila, imaginem vocês que ele faz referência a 3 grupos que reencarnaram. Nós somos daqueles raríssimos que retornaremos com a missão cumprida conforme a gente se comprometeu. Nós somos daqueles que retornaremos com uma parte da missão cumprida ou aqueles que retornaremos falidos de todo. Então, quando o irmão José traz essa observação, é para nós nos atentarmos que não reencarnamos para exercer uma elevada missão entre os homens. Não estamos aqui para esse movimento. Tanto que no início ele fala para nos atentarmos com os holofotes. E ele diz mais, não consintas que as muitas letras te façam delirar. Não acredite que por saber, por ler, por gravar, por estudar, por aprofundar ou por divulgar, te faça delirar. Que você já vai sair daqui em condição de nobreza. E nós, na doutrina espírita, estamos muito envolvidos com o estudo. Aliás, infelizmente, mais o estudo do que o trabalho. Não que esteja errado nos envolvermos com o estudo, pelo contrário. Mas já pensou se nós conseguíssemos nos envolver com o trabalho tanto quanto nos envolvemos com o estudo? E aí, ele pede para a gente se atentar. Ele pede para a gente se atentar. Não consintas que as muitas letras te façam delirar. E aí ele continua. O muito que possas saber está muito aquém do que ainda não sabes. O muito que possas saber está muito aquém do que ainda não sabes. E, sobretudo, do que ainda não consegues vivenciar na mensagem que está abraçando. Vocês vão lembrar lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o André Luiz, conversando com Jerônimo, eles estão, se eu não me engano, no capítulo 3 ou no capítulo 4, quando está chegando, me parece que é o capítulo 3 do Obreiros, que eu citei o capítulo 3 dos Mensageiros. No Obreiros, quando eles estão, me parece que é isso mesmo, chama o Sublime Visitante. Mas se eu estiver errando na informação, vocês estão pegando a informação certinha aqui no vídeo conosco, ok? Então, olha o que está colocando ali, o Sublime Visitante. Eles estão aguardando a chegada de um espírito que se chama Asclépios. Asclépios. E aí, na hora que chega, o Jerônimo fala para o André Luiz a grandeza, a luminosidade, a eficiência, a importância da presença dessa entidade entre eles no plano espiritual. E quando o André Luiz fala
quando o André Luiz escuta o Jerônimo, Jerônimo fala com tanto encantamento, que o André Luiz pergunta para ele assim, ele já está num grau evoluído como o de Jesus? Aí o Jerônimo dá uma risada, não, meu filho, porque a gente acha que espírito superior não ri, mas espírito superior também ri da gente mesmo, e o André Luiz tem muita coisa que ele se assemelha aos nossos questionamentos, não o nosso padrão moral, tá? Que fique claro, ele está muito melhor do que a gente, inenarravelmente. Mas quando ele faz essa pergunta, será que ele já está no nível de Jesus? Aí Jerônimo dá uma risada, não. Ele ainda está ligado à terra. Jesus é governador de orbes. Ele está ligado à terra. Mas, aí o André Luiz pergunta assim, ele precisará retornar novamente ao plano físico? Sim, meu filho, ele está ligado à terra, mas caso ele queira vir no plano físico, porque o exercício para chegar aqui e passar para nós essa mensagem que ele vai passar, ele já fez um exercício intenso para sair de onde ele estava e chegar até aqui, o padrão que nós estamos, ainda que já estejamos melhores do que a Terra. Para ele sair de lá, ele fez um exercício tremendo para reencarnar. Ele pode reencarnar em 2 encarnações, caso queira, se for de forma seguida. Entre uma e outra, ele pode demorar um espaço entre 500 e 800 anos para vir ao plano físico. Se ele desejar reencarnar, por quê? Porque ele tem muito trabalho do outro lado. Mas aí o André Luiz se assusta com essa informação e acha que ele já estava numa condição iluminada como a de Jesus. Aí o Jerônimo fala assim, deixa eu te dizer aonde ele se situa. Ele continua ligado à Terra, mas ele faz parte daquele grupo de espíritos que, ligado à Terra, no movimento de comando e de auxílio no planeta, desejam se transportar para Júpiter e Saturno, que são os 2 planetas mais evoluídos do nosso sistema. Aqueles que estão em Júpiter e Saturno desejam sair de lá e se direcionarem para o Sol, aonde eles estarão enviando energias para todo o sistema, aonde eles estarão envolvidos com a luminosidade do Cristo, mas ajudando no trabalho do sistema solar. Aqueles que estão no sistema solar estão almejando ir para outros planos para comandar e orientar Via Lácteas e depois outras nebulosas e depois galáxias. Então ele vai colocando para nós, quando ele vai dizendo, é como se ele apresentasse para nós Asclépios mais perto da gente. Quando a gente começa a pensar naqueles mentores que estão dirigindo galáxias. Mas quando a gente começa a olhar para a gente, aí o irmão José chama a nossa atenção. O muito que possa saber está muito aquém do que ainda não sabes. E, sobretudo, do que ainda não consegues vivenciar da mensagem que abraças. Antes de te inclinares à crítica que destrói, antes da gente criticar alguém, analisa o teu currículo, analisa o movimento de autoavaliação, mas faz a autoavaliação com o autoconhecimento. Analisa o teu currículo. Faz com movimentos de humildade. Analisa o teu currículo, pois somente os currículos não satisfatórios autorizam aqueles aos quais pertençam a criticar o esforço alheio. Somente aqueles currículos não satisfatórios é que dão para nós o direito de sair criticando o outro. Somente o currículo não satisfatório. Você imagina, o irmão José está trazendo essas colocações para nós sem criticar ninguém.
Ah, mas você pode tomar isso como uma crítica. Eu entendo isso como um movimento de nos ajudar na autoavaliação. Da mesma forma que Jesus, quando fala, lembram lá no capítulo 8 de João, quando ele chega para a mulher adúltera e fala, aliás, o capítulo 8 de João, ele está batendo papo com os agressores da mulher adúltera. Com os agressores. E ele fala para os agressores no versículo 7, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e Jesus se abaixa, lembram disso? Ele se abaixa e começa a escrever as dificuldades. Em João é muito interessante, por quê? Porque Jesus pergunta, aliás, Jesus é questionado, ele imediatamente ele não traz a resposta, coloca para nós Amélia Rodrigues. Ele não traz a resposta, ele começa a escrever na terra. E ele vai escrevendo. E aí, novamente, como se Jesus não tivesse escutado a pergunta, eles perguntam para Jesus de novo. Esta mulher foi pega em pleno adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? E Jesus continuou escrevendo. Sabem o que ele estava escrevendo? Alguns dizem que ele fazia riscos, garatujas. Garatujas são aqueles desenhos que a criança vai fazendo. Isso aqui é garatujas. Ô, gente, Jesus ia ficar brincando de escrever com o dedo na areia? Ele não tinha serviço, não. Cara ocupado do jeito que ele era, ele não ia ficar fazendo... Ô, gente, presta atenção. Ele estava escrevendo as dificuldades que aqueles que estavam questionando perguntavam. Só que ele estava escrevendo as dificuldades do estado íntimo deles. Então, aqueles que estavam assim, a lei manda que ela seja apedrejada, e tu que dizes? Jesus escreveu lá, maledicente. Escreveu lá no outro, ciumento. Escreveu no outro, sexólatra. Jesus olhava e escrevia. Escreveu no outro, invejoso. Escreveu, olhando para o outro, possessivo. Ele escrevia. Quando Jesus olha para eles e fala, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, eles leram no chão o pecado deles. O maledicente se viu, o ciumento se viu, todo mundo começou a se ver ali. E aí eles começaram a jogar as pedras fora, do mais velho para o mais jovem. Ou seja, você que é mais velho do que eu, jogou sua pedra primeiro do que eu. Você já jogou a sua fora. Aqueles que são da minha idade, em torno de 60 anos, também jogaram. Aqueles mais jovens que estão nos escutando, também jogaram. Todos que ali estavam jogaram as pedras fora. Por quê? Porque Jesus não parou. João fala que ele se abaixa e continua escrevendo. Para dar tempo daqueles que não se acharam aqui, porque tem gente que não tem humildade para ver no seu estado íntimo as viciações morais que o agride. Jesus continua escrevendo. Depois ele olha para a mulher e pergunta para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? O que é interessante é que a Amélia Rodrigues coloca para nós que nós não conseguimos descrever, e ela passa isso para nós, a dor interna daquela mulher, quando ela estava na frente de um muro, com cabeça encostada no muro, a imagem que a Amélia Rodrigues traz para nós é essa, com a cabeça encostada para o muro, aguardando o apedrejamento, aguardando, sabendo que na fala de Jesus estaria a sua salvação ou a sua condenação. E ela ficou ali na expectativa, na angústia de escutar a resposta de Jesus. E qual a atitude que eles tomariam? Quando eles começam a jogar as suas pedras para fora, eles estão, naquele momento, se reconhecendo. Olha aqui. Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Olha o que irmão José coloca para nós. Quem critica precisa avaliar o seu currículo. Aliás, vão repetir aqui a colocação que ele traz. Antes de te inclinares à crítica que destrói, antes da gente criticar alguém, analisa o teu currículo, pois somente os currículos não satisfatórios autorizam aqueles aos quais pertençam criticar o esforço alheio. Somente quem não está em boa condição moral é que fica criticando os outros. Mas vamos coadunar com uma frase que o André Luiz coloca para a gente no livro Sinal Verde? Ele diz assim: toda vez que você criticar alguém, é necessário que você faça melhor que este alguém a tarefa em pauta. Toda vez que criticamos alguém, precisamos fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Quando ele fala que não é para a gente criticar, porque só da gente criticar o nosso currículo já nos condena. Por quê? Muitas vezes são coisas que a gente nem dá conta de fazer. Imaginem vocês se nós trouxéssemos isso para um ambiente familiar, se trouxéssemos isso para um ambiente político, para os movimentos sociais. Imaginem vocês se a gente não perdesse tempo com críticas e nos envolvêssemos com a solidariedade e o trabalho. O mundo era outro. E aí ele fecha para nós no último parágrafo dizendo assim: toma cuidado para não te afastares de tuas origens. Porque todo servidor do Evangelho que se distancia de suas origens perde o seu ponto de referência e termina os seus dias na terra desiludido consigo mesmo. Todos os servidores da terra, todo servidor do Evangelho que se distancia de suas origens perde o seu ponto de referência e termina os seus dias na terra desiludido consigo mesmo. Lembrem que o texto se chama Em Espiritismo, ou seja, hoje faz parte da nossa origem. É a nossa proposta. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.